Olá, gente, saudações para todos, sejam todos bem-vindos a mais uma semana de orientação terapêutica no nosso momento terapêutico, tá? Então, agora nós vamos dar algumas dicas importantes para esta semana. O que você precisa observar no seu autoconhecimento e no seu equilíbrio interior? Anotem aí as dicas que nós vamos dar. Bom, para esta semana nós temos um tema principal que é o equilíbrio emocional e os ajustes na nossa vida financeira, tá? Então, vou trazer agora alguns pontos para que você observe isso na sua vida e se trabalhe, ok? Primeiro, algumas pessoas, ou todos nós, né, vamos precisar fazer ajustes na nossa vida financeira, porque nós podemos ter algum tipo de histórico na nossa vida de mau uso do dinheiro, tá? Seja de alguns meses atrás, alguns anos atrás, ou nós podemos estar carregando no nosso campo eletromagnético, nos nossos relacionamentos, nós podemos estar convivendo com pessoas que lidam muito mal com o dinheiro, tá? Então, tanto pode ser, esse é o segundo ponto, tanto pode ser no ambiente profissional, na família, amigos, relacionamento conjugal, tá? Então, existe um problema, existe algo que não é correto, algo que não é justo, algo que não é lícito em relação aos nossos relacionamentos, a maneira como esses relacionamentos lidam com o dinheiro e como isso está impactando na minha vida, certo? Bom, depois, nós devemos fazer um ajuste no nosso inconsciente sobre a questão do dinheiro. É algo a ser liberado entre você e a sua mãe, mais uma vez, né? Por que a mãe, gente? Porque a mãe, ela representa, do ponto de vista do autoconhecimento, do ponto de vista metafísico e da neurociência das emoções, a mãe ela representa o equilíbrio emocional muito intensamente em nós, tá? Então, se existe alguma coisa mal resolvida, algum processo dolorido, sofrido, machucado entre você e a sua mãe, então você precisa prestar atenção em você, nas suas emoções, o que você vem sentindo em relação a este vínculo, tá? E trabalhar isso do ponto de vista da liberação dessas memórias, tá bom? Como ele está em nível do inconsciente, então exige momentos de meditação, momentos de orações, momentos de autopercepção e aquietamento, tá? E é claro, né, fazer um diálogo terapêutico, uma fala terapêutica, falar com alguém, falar com um profissional, buscar um auxílio de alguém que esteja com essa capacidade de lhe ajudar, tá? Porque desabafar com amigos, desabafar com conhecidos, desabafar com familiares não ajuda em nada. Você muitas vezes até piora essas dores que você guarda dentro de você, tá? Então fique atento aí e se trabalhe melhor, se dê a oportunidade de fazer um trabalho terapêutico com um nível mais qualificado no teu autoconhecimento, tá bom? Depois, outro aspecto a ser considerado no teu autoconhecimento é que podem existir pessoas que estão bastante desequilibradas com o assunto ligado à forma de acessar o dinheiro, tá? Crenças precisam ser revisadas nesse sentido, ou seja, existem pessoas que têm
na sua mente, o que a gente observa principalmente nas redes sociais e no contato que a gente tem no dia a dia com as pessoas. Elas estão bastante perturbadas ou elas estão focadas na questão do enriquecimento, do dinheiro, 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 tá? Estão cegas, não estão prestando atenção no que está acontecendo para esse dinheiro chegar até elas, ou elas estão com questões de limitações financeiras. O equilíbrio elas não estão conseguindo, tá? Então, o primeiro ponto aborda uma questão de muita ambição, de muita ganância e eu diria até de um comportamento ilícito por parte de muitas pessoas. E o segundo, ele se refere a processos realmente doloridos, traumáticos e difíceis que a pessoa vivenciou e que na sua vida, como eu falei, com a sua mãe, vida intrauterina, memória de criança, né? Faltou muita segurança emocional para essa pessoa, tá? E ela precisa trabalhar isso, certo? Por isso que hoje ela tem uma limitação no sentido de confiar nela, de acreditar nela, de conseguir estudar, de conseguir se colocar no mercado de trabalho, produzir, se sentir uma pessoa útil e, enfim, colocar o seu propósito de alma para o seu bem e o bem de outras pessoas, tá? E temos também um outro ponto terapêutico para que todos possam entender que existe sim uma relação entre pais e filhos envolvendo a questão do dinheiro, tá? Esse é um assunto que volta e meia está batendo nas portas de todas as famílias, tá? Filhos adolescentes, filhos jovens, filhos adultos, dependendo financeiramente de seus pais. E essa dependência, ela gera uma relação de poder, uma relação de domínio e de manipulações, tanto de um lado como de outro, e ambos sofrem, ambos se machucam, ambos estão envolvidos emocionalmente com muitas dores, tá? E essas questões então precisam ser melhor trabalhadas, tá? Vamos observar como é que a gente lida com isso, vamos ver isso, como é que a gente trabalha do ponto de vista da neurociência das emoções, do autoconhecimento, do processo socioterapêutico, tá? Bom, primeiro, as questões das questões principalmente das pessoas que enfrentam certas limitações financeiras, elas causam no plano mental comportamental. Então, estresse constante, preocupação, nervosismo, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, insônia, dores de cabeça, enxaqueca, pressão, hipertensão, tá? Distúrbios alimentares, tanto da pessoa ou querer comer muito ou não conseguir comer, tá? Daí pode ocorrer também perdas de peso em alguns casos. E distúrbios digestivos, dores estomacais, dores abdominais, tá? Porque a área do cérebro que é afetada na vida financeira é a área que lida com a lógica, que é o córtex pré-frontal. É a parte que nos leva a pensar antes de agir, tá? Então, quando esta área está afetada, ocorre a desconcentração, a pessoa não consegue ficar focada, ela não consegue discernir o que é certo e o que é errado, ela tem transtornos mentais que podem vir a desencadear alguns transtornos mais graves psíquicos, tá? Como bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade, depressão e outras coisas aí, tá? E também um outro aspecto importante quando as pessoas, essa área do cérebro ela é afetada, o córtex pré-frontal,
ela tem a sua personalidade, ela também sofre alterações de humor constantemente, tá? E por que que essa região aqui ela é afetada, né? Do ponto de vista neurológico, físico, químico, tá? Por quê? Por mais uma vez a gente vem falando isso, a gente vem chamando a atenção das pessoas para a necessidade de elas buscarem um tratamento terapêutico e começarem a liberar, a tratar, a entender, a compreender, a ressignificar os seus traumas, seja da infância, seja da vida intrauterina, seja traumas que a pessoa carrega das suas relações interpessoais e da sua ancestralidade materna e paterna, tá? Porque essas memórias, por exemplo, quando a pessoa ela tem essa região do córtex pré-frontal é, danificada, então, como eu falei, a pessoa ela não consegue pensar antes de agir, então ela gasta impulsivamente, ela empresta dinheiro. E aí, para pessoas que não são confiáveis, ela não consegue discernir se aquela pessoa ali é correta, se não é correta. Ela paga coisas para os filhos sem necessidade. Tem alguns casos aí, né? A pessoa não consegue raciocinar direito, que aquilo ali pode estar prejudicando ela e o filho ou a filha, e assim por diante. Tá? Ou irmão, ou pai, ou mãe, qualquer familiar que esteja dependente de você financeiramente, tá? Então, normalmente as pessoas são impulsivas, elas ajudam, mas depois elas se arrependem, elas perdem dinheiro com isso, né? Ou então elas saem e gastam excessivamente, depois elas chegam em casa e vejam que aquilo ali não precisava gastar, não precisava ter. Questões de consumo de alimentação, muita gente comendo coisas que não precisa, né? Então, veja bem, olha só a complexidade que o que um processo traumático, um desalinhamento da nossa forma de pensar, agir, viver, falar, causa nas nossas vidas, tá? Bom, o que fazer? Então, além é isso, gente, precisa se dedicar, você precisa revisar a sua vida. Na semana passada nós já havíamos falado sobre Mercúrio retrógrado, revisar a vida, revisar coisas, revisar relacionamentos, tá? Mudanças na forma como você percebe a energia financeira em seu processo evolutivo, tá, gente? Nós vivemos numa sociedade hoje que realmente ela é assustador, né? O quanto as pessoas elas estão valorizando o excesso de matéria, né? E o excesso de matéria inevitavelmente leva a um processo autodestrutivo no ser humano, tá? Ele gera de um lado um boom, né, um up na vida das pessoas, ele gera um status muito grande na vida das pessoas, mas um tempo depois a gente vai ver um vazio existencial enorme que existe na sociedade humana, na sociedade que a gente vive, nas nossas relações interpessoais, tá? Então, essa é a minha recomendação que eu posso fazer para todos vocês. Busquem sempre o equilíbrio entre o material, entre o emocional, o mental, o energético nas suas vidas, tá bom? Nem bem de mais e nem de menos, o necessário e o mais importante, ter mais paz e equilíbrio nos nossos relacionamentos, tá bom? Tudo de bom, gente, uma boa semana, tenhamos muita luz na nossa consciência até daqui a alguns dias. Na próxima é a Margarete que vai orientá-los. Tudo de bom!